Localizada a 200 quilômetros de Florianópolis, a localidade de Cerril, município de Braço do Trombudo, hoje vive a realidade de tantas outras pequenas cidades de Santa Catarina. Pouco desenvolvimento, população reduzida e comércio bairrista. Diferente do que se espera de uma cidade, com evolução natural e crescimento econômico e populacional que se dá ao tempo, a localidade de Cerril tomou rumos contrários das demais. Aos que chegam não imaginam que esse pedacinho de cidade um dia foi muito diferente do que é hoje, sendo referência de comércio, prestação de serviço e indústria de extração. Daí o torneiro vieram abrindo a estrada, os torneiros, né? E foi indo, depois logo começou a passar carro, assim, mais velho, tudo foi. Depois tinha bastante movimento. Só que agora acabou, os mais velhos faleceram, outros saíram. Na década de 20, grupos de pessoas formadas por descendentes de germânicos, italianos e caboclos iniciaram a colonização das terras. A migração se deu principalmente das regiões mais baixas, para fugirem das grandes enchentes ocorridas nos anos de 30, 40 e 50. O seu Jorge Farias foi o primeiro morador. E o seu Oscar Bornhausen, ele veio depois. O seu Oscar, ele era funcionário do Exército e na época o batalhão é que abria as estradas. E ele conta que ele fugiu de uma enchente muito forte que deu em Gaspar, na região de Blumenau ali. Que não teve muito recurso, até que chegou comida e água, muitas pessoas morreram, né, porque pegou o pessoal de surpresa. Então ele veio para cá para fugir desse problema lá. A maioria que veio era a germânica, a alemã, né, a italiana e o pessoal do Rio Grande do Sul, que daí a gente chama aqui de caboclo, mas na verdade é mais o gaúcho, mais, né, para o índio, que aqui era o acesso que levava Lages a Blumenau, era a única estrada aberta na época que tinha. E então, né, alguns vinham de cima, porque aqui também é quase a metade do trecho, e alguns vinham de baixo. E a colonização do Alto Vale foi alemã e italiana, e lá para cima não foi, então aqui juntou um pouquinho de cada descendente. Aqui era o movimento naquele tempo, era reboque, né, com madeira de pinheiro, né, que descia tudo aqui, né, para ir para o porto. Então passava, isso era um caminhão atrás do outro, isso não parava, né, direto, era o dia inteiro, reboque descendo. E o ônibus passava a Reunidas, a Rex de Lages, né, que era o ônibus da Rex, fazia parada aí no hotel, e à noite passava a Penha. Às 11 horas da noite tinha a Penha que fazia parada no hotel, que ia para Porto Alegre. Com o fluxo crescente a cada ano, viu-se a necessidade e a oportunidade de iniciar as ofertas de serviço e mercadorias. Todas as pessoas com interesse em se deslocarem para Lages ou Blumenau passavam por aqui. E no Hotel Cerril faziam um lanche, pernoitavam, buscavam encomendas e também visitavam o farmacêutico, que era o único da região. É uma cidadezinha. De tudo, mercado, loja, açougue, 2 hotéis, tinha de tudo que precisava. Né? E depois causou, tiraram o asfalto fora, pronto. Né? Aí acabou o nosso lugar. A história do Cerril se deu assim de boca a boca. O batalhão passou por aqui, viu que era um lugar muito bonito, as pessoas que queriam se instalar de alguma forma, ou, né, alguma família muito grande, que daí não tinha mais recursos, acabava vindo para cá, porque aqui também era, né, uma avenida que, né, levava a outros lugares. Vou inventar uma coisa, vou fazer os pãozinhos e quando acabar o terço, daquele tempo era terço, daí eu dou café aqui para que esse pessoal mais de longe. Açougue, frigorífico e secos e molhados da Dona Nísia. Tinha alfaiate, tinha padaria, tinha sorveteria, tinha serraria, tinha 3 hotéis, loja de tecidos, que era uma filial da Comercial Schroeder,
que a primeira foi montada em Braço do Trombudo, da família Schroeder. Havia cinema num desses hotéis. Havia os salões de festa que eles faziam no final de semana. Tinha bar com boliche, olaria, que né, as telhas daqui tem construções antigas que tu chega, tu olha assim para cima, tu vê olaria Silva Werner, que era do seu Werner, pai da Teresa. Farmácia, tinha consultório de dentista. Localizada como ponto de parada de viajantes e turistas com destino ao Planalto Serrano, a localidade de Cerril fazia caminho de quem vinha de Blumenau rumo à cidade de Lages e região. Observando a oportunidade, famílias se instalaram no local, fazendo com que a prestação de serviço fosse a principal fonte de renda e desenvolvimento. Com isso foram instalados o posto telefônico, fábrica de cal, agência dos Correios, serraria, olaria, casa de jogos, salão de festas, hotel, além do comércio em geral, conhecido como Secos e Molhados. Depois tinha o João Crica, muito amigo nosso, daí ele disse assim: Dona Anísia, por acaso você não quer vender para mim as latas de café? Comecemos assim com 5 latas de café, vender ali da Cílio Costa. Depois das 5 latas foi 10, daí foi 20, depois botamos açúcar, comecemos a matar porco e levar para Curitibanas, Lages. E nós já começamos assim com 5 porcos e já matava 20 e poucos porcos. E aí nós começamos a fazer morcilha, linguiça, torresmo. O destaque, por sua vez, ficou por parte da extração de cal, sendo utilizado na construção de boa parte da cidade. Por conter altos índices de cimento, o cal foi usado como principal matéria-prima na construção civil e impulsionou o desenvolvimento econômico da região. O cal é ali, que na época de cal tem 80% de cimento, né? Essa igreja foi construída ali só com cal. Tinha cimento suficiente dentro. E o seu Oscar descobriu essa extração de cal, que também foi uma fonte, né, de recurso muito expressiva aqui nos meus estudos. Eu ouvia falar da extração de cal aqui e eu achava que tinha sido assim, bem superficial. E conversando com os moradores e buscando entender como foi esse processo, a gente percebe que é de uma expressão bem significativa na época. Ele começa extraindo, depois ele não consegue mais, ele vende para uma família que monta uma fábrica e tal, que os irmãos vão tocar. Então é um ciclo que chega junto, assim. A extração da madeira, que daí passava pela única estrada aqui, a estrada já foi cortada por causa disso. Vários fatores influenciaram a decadência da localidade de Cerril. Entre os mais referenciados estão a construção da BR-470, passando por Pouso Redondo, e o desentendimento político da época. Aí, quando o tipo lá veio falar comigo, João Custódio disse: eu vou acabar com o município. Aí ele disse: vai embora, vou te ajudar, vou te arrumar um chão para construir, eu vou te ajudar, mas eu vou acabar com o município. E aí eu fui lá falar de noite com o prefeito, fui lá. Quando ele disse: não, você não tem capacidade para isso. Diz: olha, e viu? Aqui não levou muitos meses, os camaradas, os turmas saíram aqui, estavam tudo trabalhando na Alta Bela, passou lá. E aí acabou o nosso lugar, né? Na época que saiu o asfalto em Pouso Redondo, o que era dos mais fortes, que tinha condições de sair daí, botar negócio em outro lugar, saíram tudo, né? Como o Trombudo Central, na época, também tinha a extração do Varvito, tinha muitas serrarias também que vieram desse auge, dessa extração de madeira, houve a necessidade de se construir uma rodovia. E essa rodovia, ela foi construída em Trombudo Central, acesso a Pouso Redondo. E havia uma briga muito grande para essa rodovia ser construída aqui, que era o acesso já que levava e trazia o pessoal de Blumenau a Lages. E a partir do momento que esse fluxo foi para outro lado, que essa rodovia passou para outro lado, foi perdendo a força.
Eu digo é a força, porque assim, famílias de 12, 13 filhos, que não tinha mais onde empregar seus filhos, o que acontecia? Acontecia o êxodo rural. Então, antes, uma migração forte para poder trabalhar nessa terra, nesse local. E depois um êxodo rural mais acentuado, mais forte ainda, para poder sobreviver mediante uma decadência. E assim, quem lutou para ficar, ficou. E não enriqueceu também mais do que isso. E quem não teve mais jeito, foi embora. Com a construção da BR-470 na década de 70, o trajeto que levava de Lages para Blumenau passou a ser pela cidade de Pouso Redondo, que era a cidade mais próxima da localidade de Cerril. O povo foi tudo embora daí, outro lugar. Então tinha casa madeira, arrancado fora, foi todo mundo embora ali. Fiquei eu, só um outro só. Aí também foi acabando o trânsito, o ônibus foi parando, não tinha mais ninguém, né? Devido a este acontecimento, a localidade deixou de crescer. Muitas das famílias que possuíam bens e terras acabaram vendendo, indo embora para outras cidades mais promissoras. Deixaram de existir as fábricas e a prestação de serviço, ficando apenas uma mercearia e a farmácia. A escola quase fechou devido ao número reduzido de alunos. Os moradores viviam em uma época difícil. A violência era comum. A adaptação entre diferentes culturas nem sempre se resolvia de forma pacífica. O problema é que o que acontece quando uma comunidade entra em decadência? O que é social, ele também cai. Então, caiu o econômico, cai o social. O que se tinha de lazer não se tem mais, porque os jovens aqui eram muito unidos, nós tínhamos uma juventude muito grande, era jogo de futebol, embora na época o pessoal era meio bravo, todo mundo conta da violência aqui, mas havia uma religião muito acentuada, que as pessoas eram de famílias tradicionais, havia o lazer com as pessoas, eram valorizados essa juventude. E a partir do momento que não se tinha mais esse recurso, a juventude também abandonou, não se teve mais nada, só a escola e a igreja que ainda perdura até hoje. Primeiro ano eu cheguei aqui e mataram 9 aqui na praça. Uma vez você ia chegar, tem um baile ali de colono ali, e 8 baiados aqui, tentaram aqui na farmácia de primeiro socorro, carro ninguém não tinha, até veio uma caminhonete ali, vai pegar, faz tudo numa caminhonete só, vai levar para o hospital, né? A associação ficou para trabalhar para a comunidade, para ter força à comunidade, na sua reivindicação que precisasse, né, para unir. Muitas famílias com vício de alcoolismo, né? E tanto que um dia uma criança disse para mim assim, o irmão disse assim, o que é que vocês comeram? Eu perguntei, não comemos nada, o pai comprou um garrafão de vinho e nós tomamos. Eu sempre trabalhei na educação, então quando a gente estava na escola trabalhando, a gente via que as crianças e os jovens não tinham muito o que fazer, né? Eles andavam mais na rua, aprontando, coisas assim. Então a gente pensou em criar a associação com o objetivo deles ter algumas coisas para fazer, algumas atividades. E o tipo das atividades, né? Foi consultado eles, feito uma pesquisa e foi sugerido assim que fosse dança, né? Aulas de oficinas com trabalhos, né? De artesanato, manuais, inclusive para as pessoas, senhoras mais velhas também foi feito culinária, né? Aula de música com os instrumentos, essas partes assim. Também foi feito, né, oficinas de trabalhos ambientais. Esse nosso objetivo principal era tirar eles da rua e ter algum objetivo assim para eles melhorar a vida social deles. Na tentativa de resgatar a cultura local, criar atrativos aos jovens e proporcionar educação diferenciada através de cursos e atividades, na década de 90 foi criada a Associação de Moradores da localidade de Cerril. No início do processo, porque tudo que é novo gera desconforto e gera desconfiança, né? Geralmente é assim. Então, no início do processo, foi necessário um trabalho mais corpo a corpo, assim, de visita, de convencimento, de apresentar a proposta e de deixar claro, na verdade, o que teria de retorno para a comunidade, para as famílias com esse trabalho. Mas daí, para isso, precisavam um determinado número de assinatura das pessoas que quisessem ser sócio.
E o pessoal não vinha nas reuniões, a gente convidava, mandava o convite e não vinha. Então sugeriram que a gente podia ir de casa em casa. Então eu fui de porta em porta, batia na porta, contava como eu tinha entendido que seria se a gente tivesse uma associação. Então eu consegui as assinaturas, que eu acho que era 70 e poucas assinaturas, eu consegui então. Os mais antigos, que viveram desde sempre na localidade, perceberam a importância da associação de moradores. Não tinha quase nada, somente a escola, assim, e a igreja, né? Daí que a associação foi trazendo mais coisas, mas nós tínhamos que criar, arrumar dinheiro para fazer curso, essas coisas, né? Daí foi atrás da associação. Agora, devagar, está começando a levantar o nosso lugar de novo, né? Já mudou um pouco a visão que eles tinham, porque eles só achavam que podiam fazer alguma coisa na escola se ganhasse alguma coisa em troca, né? Agora não, já foi feito um trabalho de mutirão, os pais estão participando. Eles sentiram, assim, a melhoria. Mas para ampliar as atividades e se aproximar ainda mais da comunidade, a Associação de Moradores da localidade de Cerril surpreendeu a todos com a abertura do Ponto de Cultura Guerreiros do Amanhã. Através de subvenção social do governo do estado conseguida em um concurso estadual, foi possível abrir este local. Hoje, crianças e adolescentes têm aqui a esperança de um futuro melhor. O projeto Guerreiros do Amanhã foi escrito pensando em oportunizar aos jovens, aos integrantes da comunidade do Cerril, uma oportunidade de capacitação nas áreas de alimentação, a questão do turismo, do lazer, do entretenimento. Porque as famílias que lá residem não possuem muita oportunidade de lá na comunidade mesmo poderem desenvolver esse tipo de atividade. Entre as atividades culturais do Ponto de Cultura, como aulas de artesanato e núcleo de informática, destacam-se as aulas de música, muito procuradas por jovens do Cerril. Aqui é essa descida, você usa essa colocação. A música já é uma coisa assim que para alegrar, né, serve até como terapia para muita gente também. As pessoas que estão vindo na aula assim tem uma participação grande, né, tem bastante aluno. Agora que veio essa oportunidade, a gente queria que continuasse, porque é a única coisa que a gente vai ter agora, né? A alegria deles e o envolvimento, né, que eles têm com as aulas, com uma atividade a mais, né? Então é muito importante, né, para a juventude, acho que para todos que querem participar, né, ter essa oportunidade, como tem aqui no Cerril. Além do acordeon, o Ponto de Cultura tem bateria, guitarra, e teclado. Os alunos que antes não tinham o que fazer, hoje são acolhidos pelo Ponto de Cultura e eles reconhecem a importância das atividades. Se não tivesse aqui, tem lá no braço, só que eu ia ter que pagar transporte e além de pagar o professor junto. Aqui é bom, quem não precisa pagar, tem gente que pode vir a hora que quiser. O local serve também como ponto de extensão da escola, que fica bem em frente e é utilizado para atividades extracurriculares. Tinha um pescador que vivia muito feliz numa pequena cidadezinha num reino bem distante. E ele cantava assim, ó: viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Nham, 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 nham. Esse ponto de cultura aqui da região do Cerril é localizado quase em frente à maior escola da cidade, né? Então ela serve de apoio para todas as crianças da comunidade. Cada vez ele cresce mais a importância, porque a gente trabalha contação de história, leitura, produção textual, através dos livros de literatura infanto-juvenil que o ponto de cultura tem. Como a comunidade é mais carente, muitas vezes os pais não teriam condições e acesso para esses livros de literatura infantil e juvenil. Então aqui é um ponto de encontro cultural, educacional, né? E que transporta valores para essa comunidade. As aulas de teatro que nós temos que trabalhar,
que nós já estamos nos programando, as aulas de música que vão continuar e as oficinas de culinária e meio ambiente. Quando nós tivermos um espaço maior ou até esse espaço aqui, a gente monta. A ideia também era montar um cineminha para as pessoas no final de semana virem assistir um filme. Na verdade, é fazer com que a comunidade de Cerril, ela volte a participar e a interagir umas com as outras, porque hoje o que a gente vê aqui é que cada um vive por si, não tem aquela coletividade. São 22 anos de emancipação e são 22 anos que o Cerril é deixado para trás. Então assim, mas tem outra comunidade. As outras comunidades que encontrem alguém que brigue por elas. Eu brigo pela minha. E a Associação de Moradores, ela tem essa força e essa presença. A gente cobra mesmo de quem é para cobrar. E mesmo às vezes eu sozinha cobro, mas uso, né? A gente vai usando os aparatos que a gente tem. E cultura e educação são processos que levam tempo. E se ninguém começar, vão mudar a cabeça desse povo como? Não muda. E a gente precisa passar por uma mudança, a gente precisa melhorar aquilo que a gente vê que está errado. E tem coisa errada, aqui tem coisa errada e precisa melhorar, e o projeto dá isso, assim. Quem dera a gente conseguir escrever outros projetos, conseguir mais recursos, continuar todo um trabalho e mudar essa cultura de individualismo, né? Porque hoje em dia ninguém mais pensa no coletivo. A gente pensa muito nos nossos filhos. Porque se eu cresci numa comunidade que não me oportunizou nada, só a escola. O que me oportunizou foi preconceito. E daí eu não quero que o meu filho e a minha filha, ou que os meus sobrinhos, ou que os meus alunos passem por isso. Que se a gente não começar a plantar, né, uma sementinha, ninguém muda esse comportamento. Eles vão ser tratados da mesma maneira como eu fui tratada e como os meus pais foram tratados anos atrás. Esse é o objetivo, é fazer mudar essa cultura desse povo, essa cabeça ali que não vai. E principalmente dos governantes, principalmente. Porque o que é social, cultural e educação não é uma coisa que dá resultado, então não é muito bem vista. E é ali que eu foco, né? Chamar atenção para isso. Connect Mídia, comunicação de resultado.